podcast eu trouxe para vocês um pouco da minha percepção de uma leitura nova que eu fiz esse ano, que chama Como Decifrar Mentes, que é um livro que eu falei, que o Caio me deu. E ele fala basicamente sobre como que o pilar central de uma boa vida, de uma vida bem vivida, de pessoas felizes, de pessoas satisfeitas, de pessoas realizadas, é a base da autoestima. E falei que nesse podcast de hoje a gente trabalharia insights sobre como que eu posso evoluir a minha autoestima, como que eu posso olhar para isso, o que que é a autoestima, quais são os pilares que fundamentam a minha autoestima, o que que eu preciso cuidar dela para que eu consiga me sentir uma pessoa melhor, para que o meu ego desça, para que a minha humildade aumente, para que isso gere mais conexões e com isso eu gere mais tomadas de decisões efetivas e eu tenha resultados muito mais congruentes com o que eu espero que seja a vida, né? Que é algo que no livro ele não traz uma passagem específica ensinando pessoas a desenvolverem autoestima. Ele é muito mais sobre dar insight, sobre dar luz ao problema, mas ele não vai te resolver, não vai te ajudar a resolver o problema. E aí eu trouxe para vocês hoje pra gente conversar 4 pilares sobre autoestima pra gente refletir juntos. Então, o primeiro pilar da autoestima chama autoconhecimento. Então, não tem como eu gostar de algo que eu não sei o que é. Então, quando a gente pensa em autoconhecimento, por que ele é muito atrelado em questão da autoestima? A autoestima ela tem a ver com o amor próprio. E é muito desafiador você sentir amor, você sentir conexão por algo que você não conhece, por algo que você não sabe quem é, pelos limites, você não entende as emoções, você não entende a linha de raciocínio, você não entende os valores dessa pessoa. Então, se imagina você convivendo com pessoas que você não entende. Você não sabe quais são os princípios dessa pessoa, você não entende quais são os valores dessa pessoa, você não entende o que move essa pessoa, você não entende qual que é a personalidade, então você não consegue entender por que essa pessoa toma decisões da forma como ela toma. Essas pessoas, ou essa pessoa em específico, ela é sempre uma incógnita. Então é como se tivesse um muro entre você e essa pessoa, de você olhar e você ter essa conexão, de você olhar para ela e falar assim, cara, gostei de você, porque você é assim, 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 eu sei como você funciona, eu gostei do seu jeito. O problema é que eu não tô falando de uma terceira pessoa, eu não tô falando de uma pessoa que não é, que é o seu vizinho, que é o seu amigo de trabalho, que é o teu amigo de treino, de academia, eu não tô falando dessa pessoa. Na maioria dos casos, essa pessoa é você mesmo. E isso é uma das coisas mais desafiadoras, que quando eu pego no Sobre a Mente, ou quando eu pego no Lapidação, é as pessoas entenderem quais são os princípios, quais são os valores, qual é o seu tipo de personalidade, mas isso não significa que é para te colocar numa caixa. Às vezes a gente fica muito numa caixa, né? Então eu poderia falar assim para vocês, eu sou a Fabi, eu sou leonina com ascendente aquário, se você pegar meu estudo de temperamento, eu sou colérica, legítima, explosiva, nanana. Meu enneagrama é 8. Aí se você pega lá os traços de personalidade que o Elton explica, eu sou a rígida, então que tá sempre competindo com o mundo, nananana. Eu poderia pegar tudo isso, eu poderia me colocar num quadrado e definir que esse é o meu autoconhecimento. E eu posso ficar neste quadrado. Isso significa que eu não precisaria melhorar, que eu não precisaria evoluir, que eu não precisaria tentar, sabe, desenvolver algumas novas habilidades, que eu poderia aprender a desenvolver um pouco mais de controle, já entendendo que eu tenho uma tendência a ser uma pessoa muito mais explosiva, que eu tenho uma tendência a ter mais raiva, que eu tenho mais tendência a ser mais intolerante, eu tenho mais tendência a ser impaciência, ter impaciência. Como é que eu posso aprender a lidar com essa Fabi que às vezes ela passa do ponto, às vezes ela machuca pessoas, às vezes não é um comportamento. Como é que eu faço isso ser o meu amigo e isso não ser o meu inimigo? Isso me trazer benefícios e isso não me trazer malefícios. Então, até certo ponto na minha vida, e eu falei isso no livro, né? Quando eu tava lendo o livro, eu postei isso no meu Instagram e falei assim, cara, eu já fui essa pessoa da baixa autoestima. Porque é uma época que eu sentia muita raiva. Eu era muito estressada, eu era muito. E eu tinha raiva do mundo. Eu culpava sempre o mundo, sabe? Sempre a culpa do mundo, né? Quando eu falei aquela frase pra vocês, deixa eu até repetir a frase pra quem não ouviu, que eu coloquei vocês para refletirem sobre essa frase. E agora, cadê? Eu risquei ela de azul. Tava aqui no finalzinho do livro. Aqui, ó. Não, tá de roxo. A frase que eu falei pra vocês era essa, ó. Meu amigo me obrigou a ter olhos azuis.
Ninguém aceitaria como verdadeira essa frase. No entanto, aceitamos facilmente a declaração: meu amigo me deixa com raiva. Por quê? Não tem como alguém falar assim: eu quero que você tenha olho azul e você vai ter o olho azul. Mas então essa pessoa não tem poder sobre isso. Mas quando você fala assim: meu amigo me deixou com raiva, você está dando poder a essa pessoa. E essa pessoa, ela não tem o poder de te deixar com raiva. Foi você que, pela sua falta de controle, que a gente também falou no podcast anterior, se permitiu sentir raiva durante aquela situação. Então, tem pessoas que não sentem raiva durante a mesma situação. Ela não tem o mesmo tipo de emoção que você tem. Então, você começa a perceber nesses momentos que não é o coitado, entendeu? Apesar que a pessoa também tá no processo, que ela também tem que desenvolver alguma coisa, alguma outra pessoa poderia viver a mesma situação e ela não ter o mesmo tipo de emoção, o mesmo tipo de comportamento. Então, você começa a perceber que não é sobre o que o outro faz, mas é como você reage, qual é o seu tipo de comportamento, o seu tipo de reação em relação àquilo que você teve. Então, eu era essa pessoa, eu era muito reativa, eu achava que tudo era problema do mundo, que o mundo estava falando, você tem que ter olhos azuis, e eu, tá bom. Então, eu dava muito poder para essas partes externas. E aí eu já vi que grande parte da minha baixa autoestima vinha justamente pela minha falta de autoconhecimento. Então, eu não conseguia entender quais eram os meus princípios, eu não sabia quais eram os meus valores, então eu vivia na maré, assim, eu tava lá circulando, tava lá andando pra cima e pra baixo, fazendo minhas coisas. Eu tava ali, ó, no piloto automático. Mas se você parasse pra me perguntar assim, pô, Fabi, como que você funciona? Eu não saberia te responder. Eu não saberia te responder quais eram os meus limites. Tanto é que eu passei os meus limites infinitas vezes. Eu passei o meu limite, ainda passei o limite de outras pessoas várias vezes. Justamente por essa falta de autoconhecimento. Então, isso, por consequência, afetava a minha autoestima, que fazia com que eu tivesse cada vez mais raiva, que eu tivesse cada vez mais... Nanana. E aí, como que foi a minha virada de chave neste pilar de autoestima, que é o autoconhecimento? Eu comecei a perceber que eu estava mais perdendo do que ganhando. E eu sou uma pessoa competitiva, e aí talvez meus traços de personalidade podem me ajudar. Então, eu tentava ganhar tanto pela força, eu tentava ganhar tanto pela brutalidade, pelo meu excesso, desse excesso de fogo que eu tenho dentro de mim, que eu percebi que eu não estava ganhando. Então, eu decidi abrir mão de ser tudo isso, e óbvio que não é, eu decidi abrir mão. Amanhã eu acordo e eu já tô uma pessoa super fleumática, eu tô uma pessoa super uhul! Não, gente, tem dia que eu acordo daquele jeito ainda, né? Mas foi um processo de decisão, de escolha, de eu vou assumir o controle desse negócio, entendeu? Que foi justamente o que a gente falou no podcast anterior, sobre assumir o controle, como é importante saber assumir o controle. E foi um processo. Aí você fala assim, até me escreveram assim, como que foi esse processo? Porque eu acho que foi muito rápido. Como rápido, gente? 16 anos que eu tenho nos processos. Tipo assim, eu poderia até falar que, é muito mais tempo, é minha vida inteira. Não, não é minha vida inteira, porque eu não tive consciência das coisas que eu precisaria mudar. Tanto é que na conversa que eu tive com o Caio, eu falei assim, cara, eu me dedico fortemente a isso, sabe? Porque eu sei que esse é um pilar muito importante para mim, o autoconhecimento. Eu me esforço demais para me conhecer, para entender os meus limites, sabe? Para entender sobre a minha cabeça, como minha cabeça funciona. É óbvio que através desse entendimento que eu busco para minha vida, eu consigo ajudar a vida de vocês e a gente tem uma troca em relação a isso, né? Você me dá seu tempo, em alguns momentos você me dá o seu dinheiro, então às vezes você vem no Lapidança comigo, faz sobre a mente comigo, e eu tô aqui dando meu conhecimento para vocês, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já aprendi, porque eu entendi que, mesmo que de forma inconsciente, hoje fica muito mais claro que o autoconhecimento, saber o que tem aqui dentro, como que eu funciono, ele me dá muito mais prazer de lidar comigo mesma. Primeiro, principalmente, vou contar uma coisa pra vocês bem pessoal, assim. Eu não quero que vocês entendam isso como um preconceito, eu não quero que vocês entendam isso como é um vitimismo, porque não é isso. Mas é muito mais aceitável na sociedade homens que são mais explosivos, que tem esse negócio da força, da pujança, desse... As mulheres que vão pra esse caminho, normalmente elas são conhecidas como as loucas, as descontroladas. Isso gera... não gera confiança nas pessoas, vocês entendem? Então,
Eu sou uma pessoa que por muito tempo eu não tive confiança das pessoas, porque dentro da cabeça deles eu sempre ia explodir, eu nunca ia dar certo, eu ia sempre jogar toalha, eu ia bater em alguém, sabe? Por quê? Porque isso é muito mais, é uma energia masculina muito forte, então obviamente que isso é muito mais bem aceito quando é um homem que tem esse excesso dessa energia. Então, por muito tempo, eu sempre achei que isso era fazer mal, eu queria me livrar disso de qualquer jeito. E teve uma hora que eu descobri que eu falei assim, até eu li um livro que se vocês quiserem, vocês deixam aqui nos comentários que eu posso trazer sobre esse livro, que chama O Efeito Sombra, do Deepak Chopra, porque eu sou apaixonada no Deepak. Já li alguns livros dele. E ele fala, a gente erra muito, a gente investe muito tempo e a gente perde muita energia quando a gente tenta investir o nosso tempo para querer mudar as nossas sombras. Sendo que a gente tinha que ir muito mais sobre aceitar as nossas sombras, saber que elas existem e saber lidar quando elas querem aparecer e não achar que eu vou conseguir transformar ela. Porque aquilo faz parte. Se ela existe, eu preciso que ela exista para que possa existir a minha luz, porque eu preciso do oposto. A minha luz, ela existe por conta da minha sombra. Então, hoje eu tô aqui falando pra vocês porque existe a minha sombra. E que eu tento cuidar dela, eu tento deixar ela no lugarzinho dela, enjauladinha ali, bonitinha. Mas eu sofri muito quando eu tentava mudar ela. Quando eu não aceitava ela. Quando eu não queria reconhecer que ela era do jeito que ela era. Então, eu era domada por ela. E aí é onde que eu colocava o pé pelas mãos. Então, o autoconhecimento foi a primeira... Foi o primeiro caminho para eu desenvolver minha autoestima. E aí depois eu comecei a entender sobre autoaceitação, que é o próximo pilar para você melhorar a sua autoestima. O problema é que hoje as pessoas confundem a autoaceitação com você ficar confortável no que você é. Então, por exemplo, assim, eu me aceito tanto que eu não preciso fazer mais nada. Eu me amo tanto que eu não vou mais na academia, eu não preciso mais treinar, eu não preciso ter mais saúde, eu não preciso mais me esforçar, eu não vou me cuidar para ser uma pessoa, sabe, melhor, uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais inteligente. Tipo assim, eu já me amo tanto, pra que eu vou estudar mais? Pra que eu vou me enfiar em mais coisas? Então, existe uma linha muito tênue dessa questão da autoaceitação, que a autoaceitação foi exatamente isso que eu fiz em relação à minha sombra. Ao invés de eu querer ficar tentando mudar aquilo ali o tempo inteiro, pelo contrário, foi entender que, cara, isso faz parte de mim, isso é quem eu sou. Como é que eu vou trabalhar com essa Fabi ao meu favor? Porque, por exemplo, personalidade não muda. E às vezes a gente quer, olha eu de novo, a gente quer, né? Então, de novo, não vamos generalizar. Mas é muito comum o ser humano tentar querer mudar outras pessoas, mudar o próximo. Por quê? Porque a pessoa não tem a mesma personalidade que a sua. Porque você acha que o seu jeito é o certo. A forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você se comporta. Então a gente quer sempre mudar o próximo para que ele se comporte como a gente. Mas se o mundo fosse feito somente dos mesmos tipos de pessoas, por exemplo, assim, eu preciso ter a pessoa da execução, o que vai pra frente, que vai pra linha de frente, porque é assim que as empresas nascem, é assim que eu tenho empreendedorismo, é assim que eu tenho inovação, é assim que eu tenho vitória, é assim que eu tenho campeões. Mas eu também preciso de pessoas que talvez não tenham tanto essa... Porque eu preciso que alguém saiba cuidar de pessoas, que ela tenha paciência, que ela tenha tolerância, que ela tenha tato, que ela tenha bom senso. Então, você começa a perceber que não existe o certo e o errado, só existe pessoas que não sabem utilizar o que são ao seu favor. Então, isso vem a questão da autoaceitação, mas sempre lembrando que não é porque você entende que você é assim, que você não se esforça para usar isso ao seu favor e para dar o seu melhor. Lembra na passagem do livro anterior que ele fala justamente sobre isso, sobre toda vez que você se permite ser muito menos do que você poderia ser, você sempre vai viver uma vida mais infeliz, você sempre vai ter raiva, você sempre vai julgar o mundo e achar que o mundo ele é inteiro culpado. E aí, então, isso foi o segundo passo. Porém, prestem muita atenção nisso. Essa minha jornada começou. Eu tive autoconhecimento, comecei a investir nisso, comecei a entender na autoaceitação. E o corpinho da pessoa como tava? Um desastre. Comia pizza, olha como eu pedia pizza, gente, eu já contei isso pra vocês, mas eu era assim, ó. Eu ligava na pizzaria e falava assim, eu quero pizza meia, 4 queijos, e aí eu quero que você ponha uma bordinha no meio, porque o outro lado eu quero Nutella com morango, e eu quero que você ponha a bordinha, porque eu não quero que a minha Nutella vaze no meu 4 queijos, vice-versa.
E assim, não era uma broto que eu pedia 8 pedaços. Porque às vezes às vezes eu até pegava 4 queijos, fazia meia 4 queijos e meia atum. Chegava em casa, eu misturava as duas, fazia um hambúrguer daquilo. E o Fábio era triste, Fábio. O Fábio tá aqui atrás, assim, eu não sei nem se ele tá conseguindo processar a meleca que eu fazia na minha pizza. E aí, outro dia era hambúrguer, aí eu descobri nos aplicativos os negócios de hot dog. E aí, eu até um dos livros que eu li agora, que chama Revolução da Glicose, se vocês quiserem também posso falar desse livro, que eu falo que é um livro básico, que todo ser humano tinha que ler esse livro para entender o básico do funcionamento do corpo do ser humano. Ela fala, né, que existem pessoas que têm muita facilidade de acumular gordura no tecido adiposo. Então, são as pessoas que, toda vez que elas engordam muito facilmente. Você vê ela crescendo de tamanho. E por incrível que pareça, gente, por favor, não achem que isso é algo positivo. Mas essas pessoas, elas têm menos risco de algumas coisas do que pessoas que não têm essa capacidade, porque toda a gordura que ela acumula é visceral. Então, quem acumula no tecido adiposo, ela fala que ela tem algumas facilidades do que pessoas que não conseguem ter isso. Mas não significa que acumular no tecido adiposo é ótimo, pra gente entender isso aqui. E eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de acumular no tecido adiposo. Então, antes de vocês me verem muito grande, significa que os meus órgãos, amor, já tá inteiro corrompido de gordura pra cima e pra baixo, estocado lá, toda a minha parte de veia, de órgão, de tudo. Então, o que acontecia? Eu continuava comendo. Eu tava ali usando minha calça 42, às vezes usava uma 41, nos meus 24 anos de idade, nos meus 23 anos de idade. Aí eu olhava que começava a aparecer uma celulitezinha. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer uma bicicleta. E aí dava uma semana e meia, gente, que idade maravilhosa, né? Eu via que a retenção diminuía, que aquele aspectozinho da gordurinha diminuía. Aí eu sentava, lenha de novo, sentava. Aí eu ficava nesse vai e vem. Até que eu já contei isso pra vocês em algum momento, que a gente foi esquiar, foi a primeira vez que eu fui, primeira e única vez que eu fui esquiar. E eu fiquei tão pra trás, eu fiquei tão mal que o meu senso de competitividade, de novo, me ajudou a sair de uma zona de conforto. O Caio tinha me pedido em casamento e eu falei assim, quer saber, eu vou resolver fazer academia. E eu tinha um preconceito muito grande em relação à academia, porque eu achava que era só paniquete que fazia academia. E eu falava assim, eu não gosto desse ambiente, eu não gosto desse lugar, eu não quero ficar desse jeito, entendeu? E o Caio falou assim, pelo amor de Deus, você tá muito louca, vai fazer. E aí ele me indicou um grande amigo dele, que é o Paulinho, que foi meu personal por muito tempo, enquanto durou a minha paciência de musculação, porque eu não sou a pessoa da musculação. Eu faço por obrigação lá os funcionais, mas eu sou a pessoa do esporte, entendeu? Eu gosto de ficar na quadra, eu gosto de jogar bola, eu sou essa pessoa, eu sou feliz aí. Eu falo pro Preto que toda vez que eu tenho que fazer esses treinos que não é esse movimento todo, eu sou uma pessoa infeliz, mas eu faço porque é necessário, né? E aí começou o projeto Noiva Fitness. E aí, primeira coisa que eu descobri em relação a isso, que açúcar é hábito, quanto mais você come, mais você quer. E aí eu fui gradativamente tirando as coisas, então eu troquei fritura por assado, eu troquei coisas processadas por coisas mais naturais. Então, eu sempre metia um pão com requeijão e peito de peru. Comecei a fazer uma coisa com cottage e era só pão branco. Mudei pro pão integral, com frango desfiado. Então comecei a mudar, por exemplo, o whey. O whey eu tomava com leite, porque eu não conseguia tomar com água, me dava ânsia de vômito, pra vocês terem noção. O Caio me aloprava. Você é louca, tomar whey com leite, tá estragando o whey. Mas eu só conseguia tomar assim. Então, eu preferia fazer isso do que não fazer nada. E eu fui me adaptando. E aí, o mais doido foi que, com uns 3, 4 meses, eu comecei a ver a diferença no meu corpo. Eu comecei a ver que a minha cintura tava diminuindo, que eu tava começando a ficar mais desinchada, que eu comecei a receber elogios. E aí eu olhava e falava assim, cara, eu tô gostando tanto disso que eu acho que eu não quero estragar, eu vou continuar. E eu lembro que uma vez eu tava me sentindo assim, tinha uns 8 meses que eu tava no foco total e eu não tava errando. Aí eu falei, quer saber, o Paulinho falou assim, quer saber, vai no shopping hoje e come uma sobremesa. E a gente é viciado em petit gâteau. Inclusive, o petit gâteau que a gente mais gostava era da Parmalat, da gelateria Parmalat. A gelateria fechou, a gente nunca mais achou um petit gâteau daquele jeito que a gente gosta, assim. Mas foi a sobremesa que eu escolhi, fui no Galetos. Eu não consegui comer ela inteira, porque eu tava passando mal de tanto açúcar que era aquilo. Aí eu comecei a entender que aquilo era hábito, que aquilo era meu cérebro acostumado com aquele tanto de açúcar. E que quanto menos eu comia,
menos vontade eu tinha. E aí eu comecei a apreciar mais aquilo, eu comecei a, sabe? Então, a primeira grande mudança que eu tive foi de ter coragem de experimentar uma nova versão física minha nessa sessão de autocuidado. Depois que eu comecei a sobrar um pouco mais, sabe assim, eu saí da dor e eu comecei a entrar no prazer, porque eu comecei a ter resultado, então eu comecei a ter resultado em relação àquilo, eu comecei a cuidar de outras coisas. Então, logo na sequência, eu engravidei. Logo depois que eu engravidei, eu fui olhar para como eu me apresentava para as pessoas, na roupa que eu vestia. Mudei meu guarda-roupa inteiro, sem perder minha essência, porque eu sou uma pessoa que eu gosto do conforto. Eu amo um moletom, eu amo uma regatinha de algodão, eu amo. Sabe, eu amo conforto, eu amo chinelo, sabe? Eu gosto disso aqui, entendeu? Mas eu sei que nem sempre dá pra me vestir assim, nem sempre eu posso ser só isso, né? Ou ser isso, porque isso sou eu inteira. Então eu fui regulando cada vez mais. Aí eu fui começando a entender sobre o meu cabelo. Aí eu comecei a entender sobre rotinas de skincare que eu não fazia. Não passava um creme no corpo, perfume. Passava, mas assim, eram coisas que não me importava tanto. Então, cada vez mais eu fui dando pequenos passos em relação a isso. Eu fui entendendo mais como eu poderia cada vez mais me cuidar, me sentir melhor. E isso também é um grande pilar que ajuda na autoestima, mas foi um passinho, você entende? Foi um passinho de confiança que eu fui dando por vez, que eu fui dando por vez. E por fim, a gente tem a questão da autoconfiança. Apesar da autoconfiança ela ser algo que é diferente da autoestima, o fato de você, ou você poderia chamar até de autoeficácia, né? O fato de você acreditar em você, isso estimula a sua autoestima. Às vezes você tem autoconfiança para fazer uma atividade específica, mas, por exemplo, eu descobri que eu consigo aprender absolutamente tudo o que eu quiser. Não significa que eu vou ser profissional, não significa que eu vou ser a melhor do mundo, não significa que necessariamente eu vou fazer tudo com muita excelência, que eu vou dominar, que eu vou masterizar, mas eu descobri nesse meu processo que não existe absolutamente nada que não envolva dedicação, que eu não possa aprender e eu não possa evoluir. Até o meu alongamento, que era horrível, tanto que eu me dediquei que eu achei que nunca seria possível, nos dias que, obviamente, que alongamento exige uma manutenção, eu tô lá zerando meu espacate, meu frontal, é esse? O frontal é esse, né? O lateral tá quase, falta um palmo ainda. Mas até algo que você fala assim, é impossível, porque você precisa nascer desse jeito. Não, eu treinei e eu desenvolvi. E eu acho que isso é uma das coisas que até as pessoas elevaram o nível de vocês que me assistem e me acompanham. Isso faz com que vocês aumentem o nível de confiança de vocês em mim, porque vocês sabem assim, não existe nada do que eu vou me dedicar pra fazer que eu não vou aprender, que não vai dar certo. Porque faz muitos anos que vocês já estão assistindo isso acontecerem de forma repetida. Então, essa confiança de saber que se eu me dedicar, existe resultado, se eu me dedicar, existe uma contrapartida, isso aumenta a minha autoestima, isso aumenta a minha humildade, isso aumenta a minha conexão, por consequência, aumenta com que os meus resultados, eles sejam benéficos, que eles sejam positivos, que eles sejam, sabe, bons resultados. Então, são 4 pilares muito legais para vocês atentarem na vida de vocês. Não desliguem esse podcast como se nada tivesse acontecido. Façam uma reflexão da vida de vocês, porque você só ouvir e desligar não vai mudar a tua vida. Agora, você desligar e estabelecer um plano de ação sobre o que você vai mudar na sua vida desses 4 pilares que a gente falou. E lembrando que podem ser, sim, mudanças graduais, né, graduativas, para que você aos poucos vai se ganhando esse espaço, que você vai ganhando essa confiança, que você vai evoluindo com tudo isso, para que a sua autoestima aumente, para que o seu dor diminua e para que o seu prazer consiga aumentar e que você chegue no final da vida e você fala, eu tenho uma vida maravilhosa e eu tive uma vida bem digna de ser vivida. E segundo o nosso querido David Lieberman, tudo isso começa através da nossa autoestima. Autoestima no lugar resolve na sua vida.